Eu sempre achei que minha família tinha um talento natural para passar vergonha em público. Só não imaginava que esse talento se manifestaria em uma mesa de jantar de domingo, com toalha florida, suco aguado de laranja e uma menina de 7 anos que já fala como se tivesse contratado uma assessoria jurídica para a própria arrogância. Eu estava sentada ali, respirando o ar marinado de hipocrisia, quando minha sobrinha me olhou com aquela expressão de quem descobriu que o mundo é dividido em categorias, e que eu, claro, pertenço à categoria irrelevante. Ela revirou os olhos com uma destreza assustadora para uma criança da idade dela e disse, com toda a graça de uma atriz mirim que não passou no teste, mas finge que passou: "Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você não é ninguém." Eu juro que por um segundo achei que estava ouvindo errado. Talvez fosse o barulho dos talheres, talvez a minha sanidade estivesse implorando por férias. Mas não. A mesa inteira caiu na gargalhada. Gargalhadas reais, não aquelas risadinhas sem graça que a gente dá quando alguém conta uma piada ruim. Risadas cheias, abertas, orgulhosas. Meu irmão, minha cunhada, meus pais, todos pareciam ter encontrado uma nova forma de entretenimento barato. E eu ali, a piada do programa. Eu não disse nada. Não porque não tinha palavras, mas porque tinha demais. E se eu abrisse a boca naquele momento, ia sair um texto de 3 horas derrubando a árvore genealógica inteira, geração por geração. Então eu apenas levantei, ajeitei a blusa, peguei minha bolsa e saí em silêncio. O tipo de silêncio que deveria preocupar qualquer pessoa com 2 neurônios, mas naquela mesa aparentemente havia escassez do produto. Enquanto eu caminhava até o carro, senti aquela mistura de raiva e lucidez crescendo dentro de mim. Aquele tipo de lucidez que só aparece quando a gente finalmente percebe que o problema nunca foi o que disseram, mas o que toleramos por tempo demais. Eu entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali alguns minutos olhando para o volante. Repassando a cena. A voz da minha sobrinha ecoando, repetindo aquela frase com a entonação perfeita de quem já absorveu direitinho o veneno que rola solto na família. Você não é ninguém. Engraçado como essa frase mexe com a gente, não é? Eu sabia que ela era só uma criança. Mas também sabia que crianças são papagaios de luxo. Elas repetem tudo que ouvem. E ali, naquele domingo ridículo, ficou claro que minha cunhada andava se dedicando com afinco ao papel de roteirista do caos. Eu poderia ter chorado. Poderia ter feito um escândalo. Poderia ter dito meia dúzia de verdades que deixariam aquela mesa muda por uns 3 anos. Mas, sinceramente, eu estava cansada. Cansada de tentar pertencer, cansada de fingir que estava tudo bem, cansada de aceitar ser tratada como figurante da minha própria vida. Cheguei em casa, tomei banho, coloquei meu pijama preferido e decidi que não ia pensar mais nisso. Mas claro que meu pai não me deu essa chance. Às 23 horas e 45 minutos, meu celular vibrou. Era ele. A mensagem dizia: "O pagamento ainda vence amanhã?" Eu li aquilo 3 vezes só para confirmar que sim, o universo realmente escolheu o pior momento possível para testar minha paciência. Eu tinha acabado de ser humilhada pela própria família, e meu pai parecia acreditar que eu estava no centrinho de atendimento ao cliente emocional, pronta para ajudar. Eu respirei fundo e respondi apenas: "Dá um jeito." 3 palavras. 3 palavras que seguravam todo o resto que eu queria dizer: "Dá um jeito, porque eu oficialmente parei de bancar vocês." Depois de enviar, coloquei o celular no modo silencioso, me enrolei no cobertor e pensei no que viria a seguir. Eu conhecia bem a peça. No dia seguinte, viria o pânico, a tragédia, o drama, o desespero. Porque quando gente folgada é obrigada a se virar, a reação é sempre teatral. E eu? Eu estava calma. Uma calma assustadora, debochada, aquela que dá até medo. Porque quando finalmente entendo meu valor, quem ri por último nem precisa levantar a voz. E aquele jantar idiota de domingo foi só o início. Acordei na manhã seguinte com uma serenidade que eu não sentia há muito tempo. Sabe aquela calma pós-tempestade? Aquele momento em que a gente olha ao redor e pensa: então era isso que eu precisava, silêncio? Pois é. Eu estava assim. Serena. Plena. Debochadamente tranquila. Até meu despertador pareceu tocar com mais respeito. Levantei, escovei os dentes, lavei o rosto e encarei o espelho.
Meu reflexo parecia diferente, como se tivesse passado a noite inteira conversando comigo e finalmente chegado à conclusão de que se rebaixar para caber naquele circo familiar não valia o esforço. Era quase engraçado perceber que a melhor parte da minha vida começava exatamente quando eu parei de implorar para ser tratada com o mínimo de dignidade. Mas, claro, a paz alheia sempre incomoda quem vive de caos. E às 8 horas da manhã, meu celular começou a vibrar como se estivesse prestes a pedir uma ambulância. Primeira ligação, meu pai. Segunda ligação, minha mãe. Terceira ligação, meu irmão. Quarta ligação, a obra completa do desespero humano. Eu ignorei todas. Porque naquele momento, nada me faria atender uma ligação vinda de gente que riu da minha cara menos de 24 horas antes. A vida já é curta demais para atender telefone de folgado. Mas quando a pessoa quer ignorar algo, o universo parece achar divertido insistir. A quinta tentativa era uma mensagem. Daquelas longas, que começam com um precisamos conversar e terminam com você está sendo egoísta. Eu não abri. Eu não ia estragar meu café da manhã com drama, manipulação e chantagem emocional embaladas em texto. Fiz meu café, preparei minhas torradas, coloquei uma música leve e sentei no sofá. Olhei pela janela, respirei fundo e aproveitei o momento. Porque eu sabia que era questão de minutos até o caos atravessar minha porta. Não deu tempo de terminar o café. Meu celular vibrou com uma notificação diferente. O grupo da família. Ah, o grupo da família. Uma joia absurda da civilização. Um lugar onde pessoas adultas se sentem confortáveis para enviar corrente de bom dia, fotos de pratos duvidosos e, claro, cobranças emocionais embrulhadas em moralismo barato. Abri o grupo por puro espírito antropológico. Minha mãe escreveu. Seu pai está preocupado. Você sabe que ele não tem como pagar nada hoje. Não sei por que você respondeu dessa forma grosseira. Eu respirei fundo. Nenhuma vírgula sobre o que aconteceu no jantar. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum "oh nossa, realmente pegou mal nossa neta dizer que você não é ninguém". Nada. Silêncio conveniente. O talento da minha família para apagar a própria crueldade era impressionante. Deveriam abrir curso online ensinando isso. Mas antes que eu pudesse sequer pensar em responder, outra mensagem apareceu. Desta vez, da minha cunhada. A artista. A roteirista. A mãe da criança que me disse que eu não era ninguém. E ela escreveu. Sinceramente, você saiu sem dizer nada ontem e deixou um clima horrível. A menina só falou o que você já sabe. Você não é muito presente. Não é culpa dela se você não se encaixa. Eu li aquilo e senti minha paciência empacotar as malas e pegar o primeiro voo para longe. A mulher teve a audácia de transformar a situação em culpa minha. É claro que teve. Pessoas assim não vivem sem uma narrativa onde elas são as vítimas e os outros são os problemas. Eu poderia ter respondido no grupo. Poderia ter exposto tudo ali, com pontuação impecável e verdades afiadas como navalhas. Mas eu não ia dar esse prazer para eles. Não naquela hora. Bloqueei a tela, coloquei o celular longe e voltei para meu café. Mas o universo não perde uma chance de criar um enredo dramático. Quando finalmente terminei minha refeição, escutei batidas insistentes na porta. Não eram batidas de gente educada. Eram batidas de quem acha que o mundo gira ao seu redor. Abri a porta. Meu pai estava lá. A testa suada. A respiração curta. O olhar de quem achou que eu ia abrir os braços e dizer vamos resolver. Ele não esperou convite. Entrou. Sentou no sofá. E começou o espetáculo. Filha, precisamos conversar. Você sabe que o pagamento vence hoje e eu não tenho como resolver. A situação ontem foi só uma brincadeira. Você sabe como criança é. Eu fiquei parada, olhando para ele, tentando entender de onde vinha aquela coragem de usar a palavra brincadeira. Como alguém podia chamar de brincadeira um ataque direto à própria filha? Como ele podia achar normal uma criança humilhar um adulto e todo mundo rir? Ele continuou. E outra coisa, você sair daquele jeito foi falta de respeito. Todo mundo ficou desconfortável.
Você precisa aprender a não levar tudo tão a sério. Nesse momento, eu tive certeza absoluta de que respirei fundo para não perder meu CPF por motivos de legítima defesa moral. Eu sentei na poltrona em frente a ele, cruzei as pernas e falei com a calma de quem sabe exatamente onde dói. Pai, se você acha que aquilo foi brincadeira, você realmente não me conhece. E se você acha que eu tenho obrigação de salvar todo mundo sempre, então você também não aprendeu nada. Ele abriu a boca para responder, mas a campainha tocou. Desta vez, eu gelei. Porque eu sabia. Sabia que não vinha coisa boa dali. Eu levantei, fui até a porta e, quando abri, dei de cara com minha mãe. Ela estava com aquele olhar característico de quem acha que tem toda a razão do mundo. Já chegou falando. Eu espero que você já tenha resolvido tudo. Seu pai está passando mal de preocupação. Eu encarei os dois ali, dentro da minha casa, me pressionando, exigindo, cobrando como se o jantar de ontem tivesse sido um sonho coletivo. E foi naquele instante que uma verdade cristalina se instalou dentro de mim. Eles não estavam preocupados comigo. Nunca estiveram. Só estavam preocupados com o que eu podia fazer por eles. Eu respirei fundo, fiz o melhor sorriso debochado que eu tinha e sentei novamente. Eles ficaram confusos. Eu confusa nunca. Eu sempre sei quando a virada começa. E ali, naquele silêncio carregado, algo começou a quebrar. E não era em mim. Era neles. E era só o começo. Meu pai e minha mãe ainda estavam ali parados na minha sala, como dois usuários que clicaram em um link errado e agora não sabem como voltar para a página inicial da própria vida. Eles esperavam que eu assumisse a responsabilidade de tudo, como sempre. A expressão deles era a mesma de quem acredita que basta pressionar um botão chamado filha e pronto, problema resolvido. Só que não. Não naquele dia. Não depois de tudo. Meu pai pigarreou, ajeitou-se no sofá e tentou a abordagem clássica dele, a voz mansa, a postura levemente curvada, aquela apresentação teatral que sempre funcionou quando eu ainda achava que precisava ser aceita. Filha, você precisa entender que sua mãe e eu contamos com você. É só este mês. Depois conversamos. Aí veio minha mãe, que adora completar frase dos outros como se fosse uma especialista em colocar culpa nas pessoas. E aquela cena ontem, você poderia ter levado na brincadeira. A gente sabe que a menina fala demais, mas ela é só criança. Você exagerou. Eu dei uma risada curta. Uma risada que saiu sozinha, sem meu consentimento. Uma risada que eles claramente não estavam preparados para ouvir. Exagerei? Perguntei, inclinando a cabeça com aquele meu ar de vamos lá, me surpreenda. Eles se entreolharam, como quem percebe que a maré virou e não trouxe boia. Meu pai continuou, você sabe que não foi por mal. A expressão da minha mãe confirmava que ela concordava com cada sílaba. Eles realmente acreditavam que aquela frase humilhante proferida por uma criança treinada no sarcasmo familiar era normal. Então eu me levantei, devagar, como quem anuncia um capítulo novo da própria vida com trilha sonora épica. Encostei no batente da janela e falei do jeito mais suave e mais irônico possível. Vocês querem que eu leve na brincadeira algo que vocês levaram a sério. Porque se aquilo fosse realmente uma gracinha de criança, vocês teriam corrigido ela. Mas vocês riram. Vocês adoraram. Vocês acharam maravilhoso. Só não imaginaram que eu não ia aceitar. Minha mãe cruzou os braços. Sinal de irritação. Meu pai suspirou. Sinal de derrota iminente. Os dois sentaram como se estivessem prestes a me dar uma bronca, mas o tabuleiro era meu. A partida sempre foi minha. Só faltava eu admitir isso. Eu respirei fundo e disse a frase que acendeu o pavio. Eu não vou resolver nada hoje. Não vou dar um jeito. Não vou salvar vocês desta vez. A reação deles foi melhor que qualquer novela de horário nobre. Meu pai ficou pálido. Minha mãe ficou vermelha. A junção das duas cores daria uma bandeira de desespero. Você não pode fazer isso, minha mãe disse, com aquela entonação de quem acredita que a autoridade moral vem no pacote de maternidade. Posso, respondi. E, pior para vocês, eu já fiz. Meu pai levantou abruptamente, caminhou até mim e tentou apelar para o sentimentalismo.
Filha, por favor, você sabe como é difícil para mim pedir ajuda. Eu nunca faria isso se não fosse importante. Ah, essa fala. O clássico é eu sou a vítima da situação que eu mesmo criei. Eu respirei fundo, porque minha resposta veio carregada de tudo que eu sempre engoli. Você pede ajuda o tempo inteiro, pai. Você só chama isso de outra coisa. De um apoio, de uma compreensão, de um dar uma força. Mas ajuda mesmo? Não. É dependência disfarçada. Ele congelou. Aquela frase entrou direto na jugular do orgulho dele. Minha mãe começou o segundo ato. Você está sendo injusta. Nós sempre fizemos tudo por você. Ah, aí eu ri. E ri com gosto. Meu riso até ecoou na sala. Tudo? Mãe, vocês não conseguem fazer nem o básico. Ontem eu sentei em uma mesa com minha família inteira. E todos vocês riram quando uma criança repetiu o que vocês falam de mim pelas costas. Vocês riram. Nem tentaram esconder. Acharam engraçado. E agora querem que eu finja que nada aconteceu? Ela desviou os olhos. Quando minha mãe desviava os olhos, era porque sabia que eu estava certa. Mas admitir isso? Jamais. E foi ali, naquela mistura de silêncio, tensão e indignação contida, que o celular do meu pai começou a tocar. O toque estridente cortou o ar da sala, parecendo até mais alto do que realmente era. Ele atendeu. Colocou no viva voz sem perceber. E aí veio o brilho dourado do caos. Senhor Paulo, estamos ligando para informar que o prazo venceu. O sistema não identificou o pagamento. A partir das 16 horas de hoje, entraremos com as medidas de cobrança previstas. O rosto dele desabou. Minha mãe arregalou os olhos. Eu respirei fundo e continuei olhando pela janela, como quem assiste um filme conhecido. Ele tentou argumentar, gaguejou, inventou desculpas, disse que resolveria em instantes. Mas quando desligou, o silêncio que caiu na sala era tão constrangedor que até o relógio da parede pareceu pausar. Filha, ele começou. Filha nada, eu interrompi. E quando eu interrompia, eles sabiam que a maré tinha virado de vez. Vocês fizeram a escolha ontem. Achavam que eu ia continuar calada, sentando na pontinha da mesa como uma convidada indesejada, aceitando ouvir que não sou ninguém enquanto vocês gargalham? Pois então. Hoje eu resolvo uma coisa, eu paro de ser o banco emocional e financeiro dessa família. Minha mãe levantou, a voz embargada não de tristeza, mas de indignação. Você está nos punindo por uma besteira de criança. Eu virei para ela com aquele olhar que carrega anos de paciência desperdiçada. Não foi a criança que me magoou, mãe. Foi o que vocês ensinaram a ela. A respiração dela falhou. Meu pai não sabia para onde olhar. A verdade, quando dita sem rodeios, parece sempre uma faca recém-afiada. E então, como se o universo tivesse um senso de humor duvidoso, a campainha tocou novamente. 3 toques rápidos. Urgentes. Desesperados. Eu fui até a porta. Quando abri, minha cunhada estava ali. Branca. Suada. Desesperada. E, por um segundo, eu até me perguntei o que mais poderia acontecer naquele dia. Ela entrou sem pedir licença e disparou. É a escola. A diretora quer falar com você e com seus pais. Agora. Aconteceu alguma coisa com a menina. O silêncio que se instalou foi tão pesado que parecia ter peso próprio. Eu ergui uma sobrancelha. Minha sobrinha. Aquela mesma sobrinha que me chamou de ninguém. Aquela mesma sobrinha que repetia fielmente tudo que a mãe dizia sobre mim. A menina que virou símbolo do tratamento que eu recebia naquela família. E agora, algo tinha acontecido. O pânico tinha chegado. E estava apenas começando a mostrar as garras. A escola da minha sobrinha ficava a 15 minutos dali, mas a sensação que eu tive foi que o universo estendeu o asfalto só para prolongar o suspense. Meu pai foi no banco do carona, minha mãe no banco de trás, e minha cunhada, minha cunhada estava respirando como quem correu uma maratona sem treino. A ironia é que ela não corre nem para segurar a língua, imagina para exercício físico. Eu fui dirigindo, em silêncio.
Um silêncio confortável para mim, insuportável para eles. Cada quilômetro parecia aumentar a tensão dentro do carro, como se fosse possível ouvir o fio emocional deles se rompendo pouco a pouco. A família inteira finalmente experimentando o sabor da incerteza. Um sabor que eu conhecia muito bem. Só que dessa vez, eu não era o prato principal. Ah, que delícia! Quando chegamos, a diretora estava na porta. O semblante dela misturava preocupação, pressa e algo que eu não via em nenhum dos adultos da minha família, autoridade de verdade. Ela fez um gesto para que entrássemos. A sala dela era impecável. Móveis envernizados, cheiro de papel novo, ventinho suave do ar-condicionado. Um ambiente que denunciava a organização. Exatamente o oposto da minha família naquele momento. Nós nos sentamos. A diretora cruzou as mãos e respirou fundo. Obrigada por virem tão rápido. Precisamos conversar sobre um episódio ocorrido hoje cedo. Eu já sabia que vinha bomba. A postura dela já tinha anunciado. Minha cunhada se adiantou, com aquele desespero teatral digno de novela vespertina. O que aconteceu com minha filha? Ela está bem? Foi algum acidente? Ela disse algo? A diretora inclinou a cabeça, quase com pena de tanta ansiedade desordenada. Fisicamente ela está bem. Mas precisamos falar sobre comportamento. A minha cunhada congelou. Meus pais trocaram olhares. Meu pai limpou a garganta. Eu sentei melhor na cadeira, porque eu sabia que vinha coisa boa. A diretora continuou. Hoje, durante a aula, sua filha repetiu frases ofensivas sobre um membro da própria família. Frases extremamente inapropriadas, ditas em voz alta. Quando a professora pediu que ela explicasse por que estava falando aquilo, ela respondeu: minha mãe disse que ela não é ninguém mesmo. Igual nós rimos ontem. O silêncio que caiu na sala foi tão denso que dava para cortar com serrote. A diretora então olhou diretamente para mim. Diretamente. E eu senti um impacto estranho. Como se, pela primeira vez naquele dia, alguém estivesse me vendo de verdade. Ela continuou. A professora ficou muito preocupada. Não é aceitável que uma criança repita esse tipo de linguagem. Não é aceitável que ela aprenda a humilhar alguém, especialmente da própria família. E não é aceitável que isso seja cultivado como brincadeira. Minha cunhada começou a suar mais do que tampa de panela. Meu pai tentou se ajeitar na cadeira. Minha mãe abriu a boca e fechou sem emitir som. Uma coreografia coletiva de culpa mal disfarçada. A diretora prosseguiu. Chamamos vocês porque isso ultrapassa a disciplina escolar. Estamos falando de exemplo, convivência, valores familiares. É muito grave. Minha cunhada tentou argumentar. Ela não quis dizer. A diretora levantou uma mão, firme. Ela disse exatamente o que ouviu. E uma criança de 7 anos não inventa isso sozinha. Ela aprende. De alguém. O som do jatinho de culpa pousando diretamente sobre a cabeça da minha cunhada foi quase audível. Foi então que a diretora se virou de novo para mim. Com uma calma que desarmou todos os meus músculos tensos. Eu peço desculpas em nome da escola, mesmo que não seja responsabilidade nossa. Mas gostaria de saber se você está bem. Aquilo me pegou de jeito. Eu não esperava ser incluída na conversa como pessoa. Muito menos como alguém que merece cuidado. Eu respirei fundo antes de responder. Eu estou bem. Só não esperava que a situação de ontem fosse parar aqui. A diretora assentiu, como quem entende mais do que diz. Situações assim sempre chegam até nós mais cedo ou mais tarde. E então ela entregou um papel para minha cunhada. Uma advertência formal da escola. Quando minha cunhada leu o documento, o rosto dela ficou vermelho tomate. Mas não de vergonha verdadeira, de irritação pelo constrangimento. Era o tipo de pessoa que não se incomoda com o que faz, apenas com quem vê. Ela se virou para mim, cuspindo indignação. Isso é sua culpa. Se você não tivesse saído daquele jeito ontem, nada disso teria acontecido. Eu abri um sorriso que até o ventilador da sala deve ter sentido. Se eu tivesse ficado, você só teria tido plateia maior. Mas olha,
talvez seja bom olhar no espelho antes de culpar alguém que ficou calada. A diretora interveio antes que a minha cunhada explodisse completamente. Vamos encerrar por aqui. Mas quero deixar claro, se algo assim se repetir, medidas mais sérias serão tomadas. Saímos da sala. E no corredor silencioso, meu pai finalmente quebrou. Ele segurou a cabeça com as mãos e murmurou: Meu Deus, isso virou um desastre. Eu não perdi a chance. Virou? Perguntei. Virou não, pai. Já era. Só faltava alguém avisar. Minha mãe me lançou um olhar que misturava culpa e irritação, a eterna dupla emocional dela. Você está satisfeita? Agora está todo mundo preocupado. Você não podia ter esperado? Conversado? Tentado resolver de outra forma? Eu parei. Respirei fundo. E entreguei a frase mais sincera e mais irônica que já saiu da minha boca. Mãe, vocês ignoraram minha dor ontem. Hoje o mundo está ignorando o conforto de vocês. Às vezes, é assim que o equilíbrio funciona. Ninguém respondeu. Porque não havia resposta. Voltamos para o estacionamento. O clima estava tão pesado que, se desse para pendurar no varal, secaria em 10 minutos de tão denso. Mas enquanto eles afundavam no próprio desespero, eu senti algo diferente. Algo leve. Algo parecido com libertação. Pela primeira vez, a culpa não estava em mim. Pela primeira vez, eu não era piada. E pela primeira vez na vida, eles estavam experimentando o gosto amargo das próprias escolhas. Enquanto eles tentavam entender o que fazer, uma notificação vibrou no celular do meu pai. Ele olhou. E empalideceu. Na tela, bem visível, estava escrito: Último aviso. Visita programada às 16 horas. E naquele instante, eu percebi. O pânico, aquele pânico que eu mencionei lá no início. Nem tinha começado de verdade. Mas estava chegando. E eles não faziam ideia do tamanho da onda que vinha. A volta da escola até a casa dos meus pais foi um desfile de silêncio desconfortável. Um silêncio tão comprimido que quase dava para ouvir as sinapses deles tentando se organizar no mapa mental que nunca existiu. Cada um afundado no próprio desespero, e eu, dirigindo como quem está indo pegar um laudo médico que já sabe o resultado. Tranquila. Quase didática. Meu pai, no banco ao meu lado, olhava fixamente para o celular, como se fosse possível materializar dinheiro com força de pensamento. Minha mãe segurava a bolsa no colo como se ela pudesse protegê-la do inevitável. Minha cunhada, no banco de trás, tamborilava os dedos freneticamente, criando uma trilha sonora involuntária para a tragédia. Quando chegamos, a casa deles parecia menor do que de costume. Impressionante como a gente muda de perspectiva quando para de carregar responsabilidade que nunca foi nossa. A fachada, antes imponente, agora parecia um cenário barato de peça escolar. Talvez porque, naquele dia, a verdade estava iluminando tudo sem filtro. Eles entraram. Eu fiquei na porta, porque minha função ali tinha expirado. Meu pai largou o celular sobre a mesa e começou a andar pela sala em círculos, como um satélite perdido no próprio sistema. Minha mãe se sentou no sofá, com a expressão de quem tenta montar um quebra-cabeça com peças que pertencem a caixas diferentes. Minha cunhada abriu e fechou a geladeira 3 vezes sem pegar nada, apenas para ter a sensação de que estava fazendo alguma coisa útil, o que, convenhamos, seria inédito. Deu então 14 horas e 58 minutos. 2 minutos antes do começo do fim. Meu pai pareceu lembrar disso no mesmo instante em que eu recebi uma notificação no meu celular. Nem precisei abrir. Já sabia do que se tratava. Ele veio até mim, olhos arregalados como se estivesse prestes a confessar um crime ou pedir um milagre. Filha, por favor, você ainda pode resolver isso. Eles vão vir aqui hoje. Eles vão levar tudo. Tudo. Eu não posso passar por isso. Eu o encarei. Não com raiva. Não com pena. Com clareza. Pai, vocês passaram anos fingindo que eu era descartável. Ontem vocês riram disso. Hoje, o mundo decidiu mostrar que ninguém é descartável quando deixa de sustentar adulto. Ele tentou tocar no meu braço. Eu dei um passo para trás.
Eu sempre ajudei porque quis. Mas ontem, vocês me mostraram o que realmente pensam. E eu não financio o desprezo. Minha mãe, ouvindo, levantou como quem leva choque. Você vai deixar isso acontecer? A própria família? Nós somos seus pais. E aí veio a frase que eu tinha segurado a vida inteira. Ser pai e mãe não é título. É comportamento. E vocês falharam na prática. A porta bateu de leve. 3 batidas. Firmes. Profissionais. Meu pai empalideceu. Minha mãe levou a mão à boca. Minha cunhada congelou. Eu, inspirei fundo. Respiração limpa. Aquela calma de quem finalmente devolveu o peso que carregava. Abri a porta. Do lado de fora, um homem de uniforme, prancheta na mão, expressão neutra e treinada. O tipo de pessoa que já viu argumentos, choros, promessas, e sabe exatamente que nada disso muda o que está escrito no documento. Boa tarde. Senhor Paulo? Meu pai só conseguiu assentir. Estamos aqui para a execução da visita prevista. Solicito acesso à residência. Minha mãe entrou na frente, como quem tenta negociar com o vento. Mas, isso é um engano. Nós estamos resolvendo. Minha filha vai pagar. O homem olhou para mim. E é aí que a vida dá aquele tapinha generoso na nossa autoestima. É verdade, senhora? Eu sorri. Um sorriso pequeno. E extremamente honesto. Não. Não é verdade. O silêncio que caiu foi tão profundo que até as paredes pareciam prestar atenção. O homem continuou. Então vamos prosseguir. E entrou. Meu pai desabou no sofá. Minha mãe começou a andar em círculos, igual ele tinha feito antes. Minha cunhada começou a chorar, o que me surpreendeu, porque até então eu achava que lágrimas não faziam parte do repertório emocional dela. Eu me encostei na parede, braços cruzados, observando a cena como quem assiste ao encerramento de uma peça longa e absurdamente mal escrita. O homem começou a anotar coisas, verificar documentos, tirar fotos. Profissional. Objetivo. Imparável. Aos poucos, a realidade foi se materializando em cada canto da sala. A mesa. As cadeiras. A estante. O televisor. Itens marcados. Itens listados. Itens que seriam recolhidos se não houvesse pagamento. E então veio a pergunta que fechou o ciclo. Há alguém aqui que possa assumir as responsabilidades? Alguma garantia? Alguma comprovação de pagamento programado? Meu pai me olhou como se eu fosse uma boia no meio de um oceano sem fim. Minha mãe me olhou como se eu fosse a última esperança. Minha cunhada me olhou como se eu fosse obrigada a salvar a família que me apunhala com frequência de calendário. Eu permaneci exatamente onde estava. Sem me mover. Sem piscar. Sem hesitar. E respondi: não. Hoje, cada um cuida do que é seu. O homem assentiu e continuou o trabalho. Aquela frase selou tudo. Meu pai caiu no choro. Minha mãe tremia. Minha cunhada murmurava: isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Estava acontecendo porque o mundo, às vezes, devolve o que plantamos de um jeito tão preciso que chega a ser pedagógico. E então, quando a sessão final parecia completa, o homem da prancheta virou para nós. Terminamos a visita. O prazo final para a resolução é até amanhã ao meio-dia. Caso não haja pagamento, voltaremos para recolher os itens. Ele me olhou. E deu um leve aceno de respeito. Porque ele percebeu. Todo mundo percebe quando a pessoa que sempre segurou o mundo decide parar. Quando a porta se fechou atrás dele, meus pais me encararam como se eu tivesse apertado o botão do fim do mundo. Meu pai tentou falar, mas não conseguiu. Minha mãe chorava sem som. Minha cunhada tremia. Eu respirei fundo, peguei minha bolsa e disse: ontem vocês riram porque eu não era ninguém. Hoje vocês choram porque perceberam que, sem esse ninguém, vocês não têm ninguém. E saí. Sem virar para trás. Sem hesitar. Sem culpa.
No caminho até o carro, senti um alívio tão enorme que quase flutuei. A rua estava silenciosa, o céu limpo, o vento suave. Pela primeira vez, tudo parecia no lugar certo. E foi naquele instante, com a chave do carro na mão, que percebi. Eles finalmente aprenderam a diferença entre subestimar alguém e perder esse alguém para sempre. E eu? Eu ganhei mais do que liberdade. Ganhei minha própria voz. E, sinceramente, ela soa muito melhor quando não precisa pedir licença para existir. Fim.